vou tentar fazer um resumo dos acontecimentos, porque é tanta coisa que a gente fica às vezes perdido no meio de tanta informação. No geral, foi isso aqui, ó. O ex-presidente Bolsonaro esteve na Câmara dos Deputados ontem, mostrou a tornozeleira eletrônica, ele passou a usar por determinação do Supremo Tribunal Federal. Em discurso lá aos apoiadores, o ex-presidente classificou a medida como uma humilhação. Bolsonaro tinha a intenção de participar de uma coletiva de imprensa ao lado dos deputados, mas foi demovido da ideia após a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF proibindo que entrevistas com o ex-presidente fossem vinculadas em redes sociais. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu prazo de 24 horas para que a defesa de Bolsonaro se manifeste sobre descumprimentos aí dessas medidas cautelares. Por quê? Porque tem algumas coisas apareceram, por exemplo, ele mostrando a tornozeleira, falando lá no Congresso com as pessoas. Isso foi para a rede social, o que de fato não sei se configura, mas no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, sim. Então, ele tem agora esse tempo aí para explicar, que é uma explicação dos advogados dele, né? O porquê. Como eu falei, está proibido de usar a rede social. Ainda ontem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e determinou uma série de medidas restritivas, entre elas essa proibição com relação às redes sociais. Análise do caso ocorreu em plenário virtual, formato de julgamento que os ministros apresentam seus votos na página eletrônica. Pois bem, o ministro Luiz Fux foi o único da turma contrário às medidas. Por isso elas se mantiveram, porque os outros ministros todos votaram, então votou a favor da medida imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, eles acompanharam, e o ministro Fux foi contrário. Então a primeira turma decidiu pela continuidade das decisões. E eu chamo muita atenção, muita confusão lá no Congresso ontem, mesa quebrada, microfonada no rosto de deputado, uma coisa, acidente, ninguém bateu não, tá? Acidente. Então, quem começa com você, o ex-presidente Bolsonaro descumprindo essas medidas, o que pode acarretar para ele, o que diz no texto da mensagem do STF, prisão imediata. Por que nós brasileiros gostamos de colocar alguém como um mártir, né, de alguma coisa, sempre? Se não é Lula, é Bolsonaro. Essas fotos, enfim, e ele fez questão de fazer isso, é porque ele sabe que essa narrativa é extremamente importante para sua imagem. Para o mundo ver que ele é um preso político. Ele não está preso ainda, algumas medidas cautelares, né? E se ele não responder em 24 horas algumas questões, sim, aí poderá ser preso. Mas é uma forma de monitorar o Bolsonaro, uma vez que pode ser que tenha um risco ali de fuga ou até mesmo de descumprimento de alguma coisa. Esse é o objetivo, né? Agora, a intenção de se vai valer isso aí ou não, aí é problema do Bolsonaro, mas essa é a intenção. Até porque Eduardo Bolsonaro tá onde, né? Carla Zambelli também, enfim. Então todo mundo meio que fugindo, querendo se exilar e tal. Então foge um pouco. E aí o ministro... A primeira turma, né, tem validado, com exceção apenas do Fux, em relação a essas medidas. Então estão trazendo ali, não é apenas uma decisão monocrática, mas a turma já tem referendado isso. É importante dizer. É uma situação meio complicada para nós brasileiros entendermos o que está acontecendo. Aí ele vai fazer toda essa pataquada, que nem diz o Edivaldo, né? Tchau. Mas é a intenção dele mostrar para todo mundo quem ele tá sendo, ou o que tá acontecendo com ele, né? Tchau, Tupã! Tchau, Paulo Caetano! O que a gente vai falar dessa turma do STF? Alguma coisa está errada. E pode ter certeza, se a eleição de 2026 beneficiar a direita no Senado Federal, tem muito ministro que não vai continuar. Porque todos eles, eu não posso falar todos, mas uma boa maioria está desafiando o que o Congresso faz, que o Congresso que tem que legislar e não o STF. Eu tenho saudade do tempo que eu ia fazer entrevista e tentava conversar com o juiz e o juiz só falava: eu me manifesto apenas no processo. O Bolsonaro ter ido aonde foi, não tem nada de errado e não foi ele que postou. Então
ele está dentro da normalidade e está acontecendo um exagero no STF. Paulo Caetano? Igual? Tchau. Eu não quero mais revanche. Saiu umas capinhas agora pra... Como é que chama? Pra tornozeleiras bonitas. Eu te mandei aí pelo zap. Mas é isso. Cada um, o ministro vota de acordo. Tava escrito que o Fux ia votar daquele jeito. Normal, segue a vida. Cada um com a sua tornozeleira, a sua cruz. Tchau, Regiane. Oh, meu Deus do céu, eu espero que não venha mais nenhuma solicitação de Pix. Foco em 2026, gente. Lembrando que o poder está nas tuas mãos, dentro da soberania da Constituição brasileira. O povo é o titular do poder soberano. Tchau, Edvaldo. Meu Deus, ontem eu perguntava, a gente estava num debate aí com os colegas jornalistas, aonde vai parar? Há uma encruzilhada, inclusive jurídica, né? Chuquinho, perdoamento, pode esclarecer melhor. Nem elemento jurídico tem para conseguir chegar a uma solução, principalmente com relação àquele deputado que está lá nos Estados Unidos, né, como vai ficar a situação dele. Mas ontem, após a reunião, aquela confusão que teve lá no Congresso, a oposição definiu algumas estratégias. Uma delas é mobilização agora, no início, acho que no início de agosto, com relação à paralisação de caminhões. Aí você vai ter já essa conversa também. Mesmo. Isso, ontem começaram até fizeram uma reunião dizendo que não vai ter nem eleições em 2026. Então a gente entrou num clima novamente, sabe, de terror. Essa que é a grande verdade. E Paulo, assim, o que fica aquela sensação, e o que vai acontecer? Você tem diversos setores, né, que estão paralisando suas atividades. Pessoal da produção de laranja, pessoal da produção de mel, a indústria moveleira que exporta para os Estados Unidos. Pescado. Então, assim, você tem uma série de coisas acontecendo, assim, que impacta diretamente a vida das pessoas, né? Lembrando que o Trump está atacando o mundo todo, não é só o Brasil, ainda que as tarifas de 150% só nós fomos contemplados. Mas e daí? Aonde vamos parar? Acho que essa pergunta que se impõe nesse momento. E eu gostaria de fazer uma pergunta se tivesse oportunidade de perguntar pro Bolsonaro como é dormir com aquilo, porque diz que faz um barulho. Eu tinha um parceiro que, em função de uns hábitos muito ruins que ele tinha de roubar as pessoas, ele acabou usando aquilo lá. E disse que fazia um barulho à noite para dormir, entendeu? É que deve ser horroroso para dormir, cara. É por isso que o cara fala que é humilhante, porque os caras não conseguem dormir com aquilo. Não sei. Tchau, Ana. Não vou nem... Tchau, Paulo. Superada essa questão da tornozeleira, o voto do Fux traz uma questão interessante sobre a liberdade de expressão mesmo, né? Eu acredito que do episódio de ontem, os advogados devem alegar que não foi ali o Bolsonaro que gravou, ele falou ali com a imprensa e soltaram esse vídeo, mas não partiu dele. Eu acredito que deve ser partir desse princípio aí a defesa. Agora, a questão é, de fato, estão dando o que o Bolsonaro quer para este período. Se a esquerda acha que ia derrubar ele de alguma forma, está crescendo e muito. A gente fica com receio das próximas tratativas em relação ao Trump, inclusive, se vier a acontecer essa prisão. Agora, na grande real dos fatos, né, eu me entristeço um pouco, Paulo, de ver as pessoas até se alegrando com o que está acontecendo no país, sabe? Para mim, eu penso que a política não devia virar esse time de futebol que virou, é um contra o outro, e a gente se alegrando quando vê a derrota do outro, e a gente precisava ter, na verdade, vergonha do que tem acontecido na história do Brasil. São muitas questões jurídicas permeadas, não adianta a gente querer ficar só levantando bandeiras, existe aí toda uma questão jurídica nisso, e política também, óbvio, que interfere totalmente, mas a gente precisava olhar os nossos governantes, aqueles que se colocam à disposição da política, não como um mártir, como o próprio Kim colocou, e não como times de futebol que a gente fica torcendo, mas como pessoas que estão ali a serviço do povo. Essa inversão de valores, para mim, tem acabado com o Brasil.